A história começa com duas comissárias de bordo se vestindo, Paula e Jenny, indo de táxi para o aeroporto. Alguma coisa agradável elas estavam fazendo dentro do táxi. Ao chegarem, elas entram no avião e se certificam de que estão bem apresentáveis. O piloto sai da cabine e pede uma xícara de café. Ele parece pálido e doente, dizendo que está resfriado. Ele menciona que pode ter pego a doença do cachorro, já que há um vírus se espalhando entre os animais de estimação em seu bairro. Jenny é encarregada de ajudar os passageiros que embarcarão primeiro. Ela se dirige à área de espera e se apresenta a um garoto mal-humorado, George, que está viajando sozinho. Os próximos passageiros que Jenny precisa auxiliar são um médico Doc, que não pode falar e está em uma cadeira de rodas, e sua esposa Bev. Enquanto levam o médico até seu assento, a esposa explica que ele consegue ouvir, mas não pode falar por causa do Parkinson. O piloto e o copiloto se acomodam na cabine. O piloto mais jovem continua espirrando e o piloto mais velho pergunta se ele está bem. Os passageiros começam a embarcar no avião. Um gordinho chamado Ralph faz umas brincadeiras sobre seu tamanho antes de se encaixar com dificuldade no assento apertado. O professor Henry, trazendo um hamster numa gaiola para seus alunos, tenta colocar a gaiola no lugar para guardar as coisas. Mas a gaiola é grande demais. O gordinho tenta ajudar, mas o hamster acaba mordendo o dedo dele. Jenny então diz que a gaiola precisa ir em outro lugar, porque não cabe ali. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama Quarantine 2, Terminal. Em português, Quarentena 2. É um filme muito bom com tema apocalíptico, que mistura terror, ficção científica e suspense. Se você tivesse a má sorte de cair em um apocalipse desse, sua chance de sobreviver seria praticamente zero. Eu não dava nada por esse filme, mas quando comecei a assistir me prendeu do início ao fim, e o final fiquei chocado. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Mais tarde, quando ela e Paula se encontram no fundo do avião, Paula comenta que o professor é bonitinho e estava flertando com Jenny. Jenny ri muito. Antes da decolagem, os passageiros colocam seus cintos de segurança. O avião está meio vazio, porque um grupo grande de turistas desistiu da viagem. Paula e Jenny também prendem seus cintos nos lugares certos. Quando o avião está no ar, eles podem soltar os cintos. Paula e Jenny se levantam e começam a andar pelo avião. Jenny vai até George e pergunta como ele está. Ele conta que viaja muito de avião porque seus pais são divorciados. Ele não gosta muito da nova esposa do pai, que é bem mais jovem. Jenny o consola e ele sorri. Depois, Jenny resolve uma briga entre o professor e um homem irritado chamado Niall, que estava usando o celular mesmo depois de ser avisado para não usar durante o voo. Henry fica bravo porque o homem não respeita as regras. Niall fica bravo também e quase brigam. Jenny diz ao professor que ela mesma pode resolver a situação. Henry pede desculpas e Jenny o acalma. Em outro lugar, um casal jovem, Sylvester e Nika, está se beijando e abraçando de um jeito que parece um pouco demais para o ambiente. Jenny chama a atenção deles discretamente e eles param. Uma senhora mais velha, Louise, está segurando o seu gato enquanto está sentada. Jenny diz para ela colocar o gato na caixinha de transporte. Depois, Jenny vai até o Ralph, que parece estar doente. Ele pede um pouco de água e Jenny avisa Paula para dar ele. Paula entrega a água para ele. Quando ela volta, diz para Jenny que o gordinho está melhor agora. Jenny pergunta ao professor se ele quer algo para beber, mas ele está ocupado assistindo às notícias. Parece que tem um problema de saúde em um prédio em Los Angeles e foi isolado. Esse é o mesmo prédio do primeiro filme. O professor fala que é bom que o avião deles está longe da cidade. Quando Jenny vai verificar o gordinho, de repente o Ralph vomita em cima dela. Ele começa a falar coisas sem sentido e quer sair do avião. Paula pega uma máscara e tenta colocar no Ralph, mas ele continua brigando. Paula diz para Jenny ir se limpar porque o homem pode estar doente e passar a doença para ela. Elas não veem que o gato da velhinha está lambendo o vômito do Ralph. Quando Jenny termina de limpar do nada, aparece Ralph. Ele corre pelo corredor e derruba Jenny. Chega até a porta trancada e grita para os pilotos pararem o avião. O piloto jovem, que ainda está doente, sai dos controles para lidar com o Ralph na porta, enquanto o piloto mais velho assume. Homens passageiros tentam segurar o Ralph, mas ele fica furioso. Um rapaz leva uma pancada na cabeça do Ralph. Tentam amarrá-lo até que conseguem controlá-lo.
O piloto mais velho impede o mais jovem de sair do avião para evitar que o Ralph entre na cabine e comprometa toda a estrutura do avião. O Ralph desmaia e os passageiros se acalmam. Sheila diz ser médica e ajuda a examinar George. Alerta Jenny para ficar de olho em sinais de concussão nele. Os pilotos recebem a ordem de pousar na cidade mais próxima para cuidar do Ralph. O tempo está muito ruim, então pousar vai ser difícil. Jenny mostra como se proteger para os passageiros. Enquanto isso, Paula prende o gordinho, que está inconsciente na cadeira. Quando o avião aterrissa, Ralph acorda e morde o rosto de Paula de repente. Jenny rapidamente a afasta do homem irritado. Os dois pilotos saem da cabine e ajudam a trancar o Ralph no banheiro. O piloto mais velho diz para Jenny cuidar da segurança dos passageiros, enquanto eles mantêm o gordinho lá dentro. Quando saem do avião, encontram um funcionário que cuida da passarela, chamado Ed. Ele os leva até a saída, mas está fechada. Ele tenta outra saída de emergência então, mas quando todos seguem ele, fica chocado ao saber que ela também está fechada e que todas as saídas estão bloqueadas. A situação piora quando eles percebem que estão sendo mantidos em quarentena, com um grupo considerável de policial lá fora. Jenny fica preocupada e liga para o pai porque não sabe o que fazer. Ed liga para o 911, mas são informados de que não sabem da situação na passarela. Os passageiros estão ficando preocupados e querem que Jenny explique algumas coisas. Sheila diz a Jenny que Paula precisa de ajuda médica urgente, mas a doutora esqueceu sua bolsa de primeiros socorros no avião. Jenny pede ao Ed que a ajude a voltar ao avião para ajudar sua amiga. O carregador está com medo de ficar doente, mas Jenny o convence. O professor e Niall vão junto. Quando voltam ao avião, eles ficam assustados ao ver que os dois pilotos sumiram. O Ralph também não está em lugar nenhum. A esposa do doutor também sumiu, e o doutor está sentado lá. Eles abrem o compartimento de carga pela uma entrada de emergência e Ed entra. Ele acha a bolsa da doutora e dá para Jenny. Enquanto os outros ainda estão no compartimento de carga, Jenny sobe. Ela fica chocada ao ver que o piloto mais jovem, agora doente e agindo como um zumbi, está rastejando pelo avião. O que é pior é que o piloto mais velho, que também está doente, está logo atrás da Jenny e a agarra. Felizmente, Niall pega sua arma da bolsa e atira no piloto. Ed chega até a Jenny e confirma que ela não se machucou, mas o sangue do piloto espirra no Niall. Jenny encontra Bev, a esposa do médico, escondida no escuro. Ela também está doente e tenta atacar o grupo. Eles conseguem trancar a esposa atrás de uma porta. Eles também levam o médico doente para dentro da passarela e acaba se juntando ao resto dos passageiros. Como os dois pilotos estão doentes agora e a Paula está muito machucada, Jenny decide liderar o grupo. Sua primeira preocupação é evitar que mais alguém fique doente, ou seja, fazer o máximo para não ser mordido ou entrar em contato com o sangue do infectado. O grupo pensa que o que está acontecendo é uma infecção parecida com raiva, como aquela que aconteceu no prédio em Los Angeles. Enquanto estão conversando, um ratinho cai na cabeça do médico parado e dá uma mordida nele. Jenny percebe tarde e manda logo cuidarem do médico. Mas por precaução, eles fecham o médico e Paula, para que a doença não se espalhe. O pessoal consegue pegar o ratinho que mordeu o médico. Descobrem que é um rato branco que veio de um laboratório. O George acusa o professor de trazer ratos de teste numa gaiola que ele disse ter só hamsters. Henry nega e diz que seria impossível levar ratos até o aeroporto já que é proibido. Jenny acredita nele e os dois se abraçam. George fica chateado porque ela não acredita nele e diz que ela está sendo injusta porque gosta do professor. De repente, o Ralph aparece correndo na direção de Jenny. Ela tenta evitar que ele morda. O professor também ajuda a afastar o Ralph. As outras pessoas se reúnem e Ed põe um fio grosso em volta do pescoço do Ralph. Todos ajudam a sufocá-lo até ele morrer com o fio. A polícia liga para Ed e diz que os policiais de saúde entrarão na passarela para ver como está a situação. 4 policiais com roupas especiais entram no prédio e dizem que vão dar remédios para eles para acabar com a infecção. Eles também dizem que Doc e Paula devem sair de onde estão para ser vacinados. A mulher de Neil Susan, que está grávida, diz que não quer receber um remédio estranho. Louise se oferece para ser a primeira a receber o remédio, mas o gato dela está doente e morde ela. Enquanto os policiais tentam acertar o gato, atrás de um deles, o médico na cadeira de rodas também vira um infectado e morde um deles. Os policiais atiram no médico e recuam para fora do armazém.
Mas ao saber que eles foram trancados lá dentro junto com os sobreviventes, eles arrombam a porta com tiros. Quando eles saem, Sylvester vai junto, mas é parado pela polícia juntos com os policiais que saíram. Sua namorada grita de dor. Ed consegue arrastar um policial sobrevivente. E depois de ouvirem gritos de outros infectados, os poucos que sobreviveram saíram correndo e entraram num caminhão de comida vazio estacionado perto. O Niall, que antes estava ileso, agora também está doente por causa do sangue que espirrou nele quando ele atirou no piloto. Eles tentam colocar a esposa grávida dele no caminhão, mas ele a arrasta consigo. Agora todos estão presos dentro do caminhão. Jenny queria voltar para resgatar sua amiga. A médica diz que é para esquecer, porque Paula está infectada e que os policiais estavam aplicando. Não era um antídoto nenhum, porque os soldados estavam prestes a injetar neles líquidos de cores diferentes com doses diferentes. Ou seja, estava fazendo testes nos sobreviventes que foram expostos ao vírus para ver qual das vacinas funcionaria. Eles forçam o soldado ferido a admitir que na verdade não havia remédio nenhum e o que eles iam dar era só drogas experimentais. Ele conta que a unidade dele descobriu que uma célula de bioterrorismo estava escondida num prédio de apartamentos com um vírus da raiva mortal. Os terroristas tinham um laboratório lá, onde tentaram fazer um remédio, mas sem sucesso. O teste era feito em ratos, por isso é que chegou ao avião. No final, o policial diz que não tem jeito para o vírus. Depois, ele pega a arma e se mata. O grupo sente que perdeu toda a esperança. Mas Ed sugere que podem achar um túnel vazio para sair. E do nada, aparece Neil por cima do caminhão e agarra o braço de Ed. Mas com a ajuda do grupo, George aperta um botão que levanta a carroceria e amassa o infectado. Eles saem do caminhão para achar um mapa do pátio, para descobrir onde está o túnel. No caminho para o escritório, Nika é levada por alguém doente e o professor some. Eles veem a Paula infectada. Jenny pega uma ferramenta e mata a amiga. Eles entram no escritório e começam a procurar o mapa. Enquanto estão ocupados, George diz a Jenny que pegou a mala do professor. Ele descobriu que o professor era parte desse grupo terrorista e trouxe os ratos doentes para o avião de propósito, para espalhar o vírus. Ed acha o mapa e encontra a localização do túnel secreto para sair desse armazém, mas são atacados pelo Niall e sua esposa, que agora estão doentes também. O professor aparece. Consegue matar alguns infectados, mas ele foi mordido. George fala que achou remédio dentro da bolsa do professor. Então Harry pediu antídoto para George, senão iria matar Jenny. Quando Ed tentou pegar a arma do professor, foi baleado e morto. Ele pega o antídoto e diz que só queria um futuro melhor para o planeta, que o mundo precisava de uma nova doença. Ele aplica o remédio. Depois, leva o garoto com ele. Quando Jenny tenta impedir, é nocauteada. A médica e Jenny tentam seguir o professor. Como Jenny ainda está fraca, Sheila vai na frente. Logo em seguida, aparece um infectado atrás de Jenny. Ela o distrai e acaba com ele. Depois se encontra com a médica. A médica dá para Jenny uns binóculos que mostram quem está infectado. Quando Jenny olha, vê que a médica está mordida. A médica diz que foi atacada e vai se sacrificar para dar mais tempo para Jenny. Ela chama os infectados e corre para outro lado e acaba sendo morta por eles. Jenny acha o garoto num túnel escuro. Ele diz que o remédio do professor não funcionou e ele virou uma criatura esquisita. O professor doente aparece e ataca Jenny. O jovem pega a arma e atira nele. O professor ainda está se mexendo. Então Jenny usa uma chave inglesa para esmagar sua cabeça. Uma explosão sacode o terminal, causada pelos guardas que estão tentando eliminar os doentes. Infelizmente, a porta está fechada. Eles não têm outra opção senão ir mais fundo no túnel. George fica com medo e Jenny lhe dá os binóculos para que ele possa ver o caminho. Eles avançam pelo túnel e o garoto percebe com os binóculos que Jenny foi mordida por um infectado. Jenny começa a mudar e pede ao jovem que vá embora e siga em frente sem ela. O jovem não quer deixá-la, então eles continuam pelo túnel. Eles chegam a uma grade no fim do túnel. As barras são largas o bastante para o jovem passar, e ele sai. Ele chama por Jenny, mas ela já virou uma infectada e quase o pega. George não tem escolha a não ser deixá-la. O filme termina com um gato infectado escapando da passagem e indo em direção a um grande hotel, sugerindo que o vírus vai continuar se espalhando. Ei, qual a nota você dá para esse filme? Te convido a ativar o sininho para não perder o próximo resumo.
E embaixo do vídeo vou deixar uma playlist com resumos parecidos com esse. Se você gostou desse, vai gostar dos filmes na playlist. Então até a próxima!